Olá, amados, graça e paz. Estamos chegando à nossa última mensagem do nosso tema que é heróis. Hoje nós vamos estar falando sobre um herói muito específico. Esse sim foi um herói. Hoje nós iremos falar sobre Jesus. Jesus, ele é o nosso maior herói que nós conhecemos. Ele tem superpoderes que nós nem podemos imaginar. Poderes que, se nós presenciarmos, nós não suportaríamos, porque a glória é tão grande. Existem algumas partes de Jesus que nós podemos ver, que nós podemos tocar, que nós podemos experimentar, mas existem alguns poderes de Jesus que nós, como humanos, não iríamos entender. Nas Escrituras, existem alguns flashes onde nós podemos ver esses dois tipos de Jesus, esses dois poderes de Jesus. Nós vamos passar por algum deles. Vamos falar então de um Jesus que está acima daquilo que nós conhecemos. Como a gente falou no episódio anterior sobre Paulo, então Saulo ele estava a caminho de Damasco e ele foi surpreendido por uma grande luz que o cegou. E ele ficou 3 dias sem comer, 3 dias sem enxergar. E essa luz era Jesus. Jesus estava demonstrando ali o seu poder sobrenatural. Ele estava demonstrando ali um poder que nós não conseguimos entender. Esse era Jesus que estava com seu poder acima daquilo que nós podemos entender. Num outro momento, lá em Marcos, no capítulo 9, Jesus, ele tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou eles para o alto de uma montanha, no alto de um monte, e lá Jesus, ele se transfigurou na frente deles. Jesus, ele ficou com as suas vestes brancas, como a neve, a luz era intensa, e eles não conseguiam entender que poder era aquele que Jesus estava mostrando para ele. Então esse é mais um episódio onde Jesus ele demonstra um poder que nós não conseguimos entender. Agora vamos falar de um Jesus simples, que é um Jesus que a gente realmente conhece dele, que Jesus ele era humano. Esse Jesus que eu estou falando, pelo menos, é o que eu consigo enxergar. Mas o interessante é que quando Jesus fazia algum milagre, ele dizia que as pessoas não deveriam contar para ninguém. As pessoas não deveriam falar nada a respeito, mas por quê? Porque Jesus ele se recusava a alcançar fama entre os demais. Jesus, em outras palavras, ele não estava interessado em ficar demonstrando o seu poder o tempo todo. Em um certo momento, Jesus estava descendo com a multidão e um leproso ele se prostrou na frente dele. E o leproso falou: Jesus, se tu quiser me curar, tu curas. E Jesus colocou a mão na cabeça dele e ele falou: tu estás curado. E o leproso imediatamente foi curado. E Jesus falou: vá e apresenta-se ao sacerdote, mas não conte nada para ninguém no caminho. Jesus ele não queria que o seu poder fosse demonstrado. Jesus ele era simples. Jesus, quando ele estava no jardim do Getsêmani, sendo preso lá no jardim, os soldados vieram para cima dele, Pedro sacou a espada, cortou a orelha de um soldado e Jesus pediu para que ele parasse com aquilo. Jesus ele falou que se ele quisesse, ele pedia para que viessem vários anjos e tirasse ele dali. Mas Jesus não fez isso. Jesus ele sabia o que ele tinha que fazer. Jesus ele sabia qual era o objetivo dele aqui na terra. Jesus sabia que ele tinha que passar por dores, ele tinha que passar por aquela humilhação. E Jesus queria que nós aprendêssemos com ele, que nós fôssemos manso e humilde de coração, assim como ele foi. Todos nós cristãos precisamos aprender isso. Esse Jesus que fugia das multidões, Jesus ele sabia qual era o seu real objetivo aqui na terra. Ele sabia que ele teria que morrer por nós. Jesus ele sabia que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar e que ele iria voltar por nós. Sabe, gente, eu fui assistir esse filme dos Vingadores, esse último que saiu, não me lembro o nome direito, eu estava com meu filho, e quando a gente saiu de lá eu percebi que ele estava muito triste.
E eu perguntei o que aconteceu, e ele falou assim, nossa, o Homem de Ferro, ele morreu, e ele morreu para salvar toda aquela humanidade. Eu falei assim, meu filho, Jesus morreu para salvar toda a humanidade. E existe uma diferença entre Jesus e o Homem de Ferro. Jesus, ele vai ressuscitar, e Jesus, ele vai voltar. Esse é um herói de verdade, esse é um herói verdadeiro. E para concluirmos, que nós possamos ser imitadores de Jesus, como está lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6, onde diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Esse é o verdadeiro herói, esse é o verdadeiro Jesus, esse é o herói que estávamos falando. Ele é Jesus porque ele se humilhou. Essa é a mensagem que chega no mais profundo do nosso coração. Que nós possamos ser como Jesus, que nós possamos ser cópias de Jesus aqui na terra, que nós possamos fazer a palavra dele ir a mais longe, gente. E que você que está assistindo esse vídeo agora, gente, se você acredita em um herói de verdade, esse é o seu herói. Jesus é o seu herói. Encaminhe essa mensagem para todos que você conhece. Encaminhe nas suas redes sociais, encaminhe no Facebook, no YouTube, em todas as suas redes sociais, e que ela possa chegar a maior quantidade de pessoas, que ela possa entender que o verdadeiro herói só existe um. Esse herói é Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.